Paz e graça para você, meu querido, querida. Sou o pastor José Francisco. Eu quero compartilhar com você uma mensagem para os nossos corações, um despertamento para nossas vidas. No capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, versículo de número 27, que nos diz assim: não deixe lugar ao diabo. A Bíblia nos adverte com relação ao pecado, mas a gente também é despertado a ter vigilância, a ter prudência, porque muitas das vezes o pecado, nós entramos na tentação porque, sabendo de determinadas coisas, a gente acaba cometendo, a gente pratica aquilo que a gente já sabe que não se pode cometer e a gente não vigia, a gente fala, a gente trabalha pensamento, a gente pratica as coisas que a Bíblia condena. É dessa forma que Paulo estava falando para que não se desse lugar ao diabo. Ele estava dando instrução acerca da santidade. E ele disse que a santidade cristã é oposta ao costume dos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não fazem parte da agremiação de Israel. Porém, nós, de qualquer parte do mundo, que recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador, recebe a purificação por causa do nome de Jesus. A palavra gentil quer dizer puro, impuro, imundo, desprezível, rejeitado. É assim que é tratada as nações, o restante das nações do mundo com relação a Israel. Israel é a nação peculiar de Deus. Todas as nações que não faziam parte de Israel era considerada nação gentílica. Porém, Israel rejeitou o plano da salvação quando rejeitou o Salvador e rejeitando o direito também chegou a nós, nós fomos alcançados pela infinita graça de Deus. O apóstolo João disse que ele veio para que era seus, mas os seus não receberam, e ele disse todos, mas a todos quanto receberam, deu o direito de se tornar filhos de Deus. Então nós temos o direito, nos tornamos filhos de Deus por meio da fé em Jesus. Agora, é preciso que entendamos que uma vez recebendo Jesus como Salvador, precisa andar conforme Ele instruiu, conforme Ele ensinou. E Ele deu muito exemplo prático. Ele praticou muitas coisas que devem ser seguidas e também falou de muitas coisas que nós precisamos ter muito cuidado. Mas eu quero deixar aos irmãos alerta para falar de 4 inimigos terríveis que perturbam a vida do crente. Eles não dão lugar ao diabo. Essas coisas que eu vou falar aqui pertencem totalmente ao diabo. É o plano do diabo trabalhar na vida das pessoas usando essas situações aqui, usando algo que causa perturbação na vida de quem pratica. É o ódio. O ódio é o averso do amor. O amor, ele representa Deus e o ódio representa o diabo. O amor é preciso ser praticado. Ele não é simplesmente, não é um sentimento, não é unicamente um sentimento. Eu recebi o amor, eu tenho amor. Não é assim não, você tem que praticar o amor. O amor, quem ama, precisa de fato praticar, servir, honrar, respeitar, cuidar. Isso é uma declaração de amor. E o ódio faz com que as pessoas tenham revolta, tenham sentimento de ira, de cólera, desejo de destruir aquela pessoa com a qual ela pratica, com a qual ela está revoltada. Então esse sentimento tem que ser banido dentro de nós, mesmo que a gente sofra
um prejuízo, mesmo que a gente sofra um agravo ou um ataque qualquer de alguém, a gente precisa lutar para não armazenar o ódio no coração, porque o ódio ele pode se converter em inúmeras enfermidades, doenças terríveis, e levar a pessoa a uma depressão, ao fracasso, porque a pessoa vai carregando um sentimento de revolta, de mágoa, de tristeza profunda contra alguma situação que ela viveu, ou contra alguma pessoa que ele fez o agravo, e ela vai ficando doente porque no mundo espiritual ela está vetada de alcançar a bênção de Deus, porque Jesus mandou que limpássemos o coração, tirássemos a mágoa, a ira, a revolta do coração, e infelizmente muitas pessoas estão, mesmo servindo a Deus, dizendo que está servindo a Deus, mas por qualquer coisa guarda ódio, rancor, desejo de causar prejuízo em alguém, de se vingar do prejuízo sofrido e até de matar. Então o ódio é terrível. Se você odeia alguém, tenha o cuidado, porque esse ódio já é um espírito de homicídio que você está carregando dentro de você, o desejo de destruir, de matar. Isso é de Satanás, pois Satanás recebeu do Senhor o tríplice ministério de ladrão, homicida e destruidor. Então, se você tem desejo de destruir, mesmo que você não destrua, mas se está no seu coração, na sua mente, o desejo de destruir, de se revoltar, de causar algum prejuízo a alguém, como prova de vingança, que você sofreu um agravo, limpa o seu coração, porque se você agora está vivendo em Cristo, você deve se esforçar. Nós devemos nos esforçarmos para sermos criatura que exalte e glorifique, sejamos uma nova criatura. Então, larguemos tudo aquilo do passado, aquilo que vivíamos e aprovávamos, que causava transtorno, simplesmente para nos favorecer. Agora vamos deixar de lado, porque precisamos agradarmos a Deus, e aí a gente precisa lutar contra a nossa própria natureza. O outro sentimento que eu falo é o sentimento de culpa. Você cometeu alguma falha, e aí você, ao invés de chegar-se ao Senhor arrependido, quebrantado, contrito, e buscar o perdão, sentir o perdão de Deus, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí você fica carregando um sentimento culposo, porque você não está lutando contra aquela situação que você cometeu, do erro que você cometeu, e aí você mesmo fica se autoculpando, e isso aí atrapalha, é uma ação de Satanás para bloquear também a bênção sobre a sua vida. Se você se culpa, você automaticamente não tem reação para fazer as coisas boas da vida, para buscar a Deus, para servir ao Senhor com alegria, para louvar o Senhor de todo o coração, para se derramar diante do Senhor por causa do seu sentimento culposo. Então é preciso que tire, examine-se e limpe o coração. Isso aí é você que tem que fazer. Paulo, quando na instrução na Santa Ceia, ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Para poder participar do corpo de Cristo, o homem precisa se examinar, para que ele não tenha condenação sobre si, para que ele não venha, através da autocrítica sobre si mesmo, ele impedir, bloquear que as bênçãos cheguem até ele, que a sua adoração chegue até Deus. Então, é preciso se livrar da culpa. É preciso confessar ao Senhor de todo o coração, porque Ele tem prazer em perdoar pecado. E o Salmo 130, diz o versículo 3, diz assim: se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Aí o versículo 4 diz: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Se você cometeu alguma coisa que está te trazendo um sentimento culposo, coloque-se diante do Senhor e peça o perdão. E se foi alguém que te causou um transtorno e você está magoado, procure aquela pessoa e dá a explicação do que você pede perdão àquela pessoa e confia no perdão de Deus. Confia no perdão de Deus. Se retrata, mostra que você está contestado, entristecido de ter cometido
aquela ofensa ou aquele agravo sobre aquela pessoa, e aí você pede o perdão, você vai sentir o perdão e aquela pessoa também vai, por certo, vai até te abençoar, mesmo que você tenha cometido algo. E às vezes é só a cisma que está em você. Você cometeu alguma coisa que a pessoa não está nem aí, já até perdoou, mas você está com um sentimento de culpa que está causando transtorno para a sua vida e está atrapalhando o seu crescimento espiritual, está atrapalhando que as suas orações sejam respondidas pelo Senhor. Outro espírito terrível, inimigo do crente, desses 4 que eu falei, já falei de 2, o ódio, o sentimento culposo e o complexo de inferioridade. A pessoa que ela tem um complexo tão grande que ela não tem coragem de fazer as coisas, de agir, trabalhar na obra de Deus mesmo, na sua própria... Tudo ela acha que ela é inferior, ela não é capaz, ela não pode, ela se coloca num degrau de inferioridade tão grande que ela acaba não crescendo, ela acaba se amofinando, ela acaba se isolando. E aí, na obra de Deus, por exemplo, Deus quer que as pessoas sejam úteis na causa dele e trabalhem em favor de outro. Aí a pessoa tem um complexo de inferioridade, ela acha que sempre dos outros, o que os outros estão fazendo é melhor. Sempre as pessoas que estão à sua volta têm capacidade, pode, só ela não pode. Aí, nesse sentimento de inferioridade, ela vai abaixo, descendo cada vez mais, ao invés de crescer, de olhar para cima, ela vai só olhando para baixo, porque é complexa. Então, eu preciso abrir mão desse complexo de inferioridade. Às vezes, alguém que está sobre você, está precisando de você para colocar você, para ajudar em determinada tarefa na igreja, tudo aí, quando escolhe você, não, eu não posso. Aí você ainda faz outra coisa errada, que às vezes você aponta alguém, às vezes de repente é o seu pastor, está lá procurando alguém para poder exercer alguma tarefa e Deus colocou no coração dele escolher você. Aí quando ele fala com você, vou botar irmão fulano para exercer esse trabalho, aí você vai dizer que não pode, aí você ainda aponta para alguém. Se o pastor quisesse colocar aquela outra pessoa, ele está trabalhando com todo mundo, ele ia já logo ver. Aí quando ele te escolhe, você, além de você não querer, ainda coloca outra pessoa à sua frente. Então, portanto, é bom que você entenda isso e não faça tal situação. Então você não pode, se você não quiser, até que não queira. O pastor vai trabalhar em você para poder tirar de você esse complexo. Agora, você colocando outra pessoa na frente, você pode atrapalhar, que aí de repente ele não está querendo colocar outra pessoa por outro motivo, mas como você falou assim, a pessoa acaba ficando chateada, dizendo, mas poxa, por que me rejeitou e tal? Então, se você tem o seu complexo, vai tratar do seu complexo. Não fica transferindo as suas responsabilidades para outro por causa do seu complexo. Mas assuma o seu compromisso de você com Deus e abra mão desse complexo, ore a Deus, busque a Deus, seja liberto desse mal, para que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida e você ficar livre para poder ser normal e trabalhar na causa de Deus, fazendo as coisas de maneira que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. E o outro sentimento terrível, dos quais nós separamos esses 4, né? Os 3 já falamos, que foi o ódio, o sentimento de culpa e o complexo de inferioridade. Agora vamos falar do medo. Medo também é outra situação complicada. Esse medo terror, esse medo que coloca terror, esse medo que faz com que as pessoas não tenham reação, ela está sempre preocupada que vai dar errado, ou medo de ser agredida, de ser ofendida, e isso vai atrapalhando, e que vai se avançando e vai trabalhando isso aí é o próprio diabo, que vai colocando esse medo, e você nesse medo você deixa de fazer grandes coisas na obra de Deus, às vezes até de exercer grandes tarefas, de fazer coisas em benefício de outras pessoas, mas esse medo aí fica te atrapalhando, esse medo, você é chamado para fazer alguma tarefa, mas você tem medo de dar errado, nesse medo de dar errado você não faz, e acaba se complicando, e você poderia aproveitar grandes oportunidades da vida, mas o medo não deixa você ir. É preciso que você tenha confiança em Deus. O medo que o crente tem que ter é medo de pecar, medo de errar, medo de ofender os outros, medo de cometer agravos para a vida das pessoas. Isso o crente tem que ter esse medo. Mas esse medo aí
é um medo construtivo. Mas eu estou falando daquele medo destrutivo, que tira a pessoa, tira das pessoas de ação. Tudo que vai fazer tem medo do escuro, tem medo de tudo, tem medo de, não, essas coisas podem estar contaminadas. Principalmente nessa época aí nós vivemos esse período aí de muitas enfermidades, problemas que afetou toda a população mundial. Há muitas pessoas com um medo tão terrível, que ela ficou escrava de si mesma. E aí ela não tem reação, porque ela acha que as coisas vão dar errado, que ela vai ser atingida por enfermidade, vai ficar doente e tudo mais. E algumas acabam ficando doentes por causa do medo de agir, de fazer as coisas acontecerem. Então é preciso que a gente lute contra o medo, porque o medo é um inimigo terrível que tira das pessoas a força para poder reagir e conquistar. Então, portanto, pense nisso. Deus, Ele te ama, Ele quer te dar coragem. Se você está enquadrado em algum desses sentimentos aqui terríveis, aqui desses inimigos do crente, que é o demônios que perturba a vida do crente, que é o ódio, o sentimento culposo, o complexo de inferioridade e o medo, peça ao Senhor para arrancar de você. O Senhor é nossa fortaleza. Leia bastante o Salmo 46, que você vai ver que o Senhor é a nossa fortaleza. Ele trabalha em nosso favor, mas para isso a gente precisa ter confiança nele, a gente precisa se dedicar em buscar a presença dele, confiar na proteção que ele dá e também na capacidade que ele nos dá para poder trabalhar na obra dele. É claro que você precisa se preparar, vai se preparando, procure estudar, nunca tenha esse sentimento de inferioridade, não vou poder, eu não consigo, eu não tenho. Não, busque a Deus e peça graça e você será muito útil na obra de Deus, tomando reação positiva. Então, portanto, que o Espírito Santo possa estar iluminando o nosso entendimento, esclarecer-nos acerca da grandeza que o Espírito Santo ele realiza na nossa vida quando a gente age com coragem, com ânimo, quando a gente não pratica o ódio e a gente não tem sentimento culposo, nem complexo de inferioridade, porque o que ele declara aqui, ele fala para não dar lugar ao diabo, e ele ainda pede aqui, pede não, exorta a que façamos algo interessante, que trabalhemos, que não levemos vantagem, não procuramos levar vantagem injusta sobre a vida das pessoas, tenhamos sempre o cuidado de trabalhar com nossas próprias mãos para conquistar os nossos proventos e não viver uma vida de corrupção, uma vida de impureza, uma vida de imoral. Tudo isso é ação de Satanás na vida da pessoa. E aí ele pede para que a pessoa tenha cuidado, viva com cuidado para não magoar outros, com cuidado para não, acima de tudo, para não entristecer o Espírito Santo, que é o que diz aqui no versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Então, que não entristeçamos o Espírito Santo, lutemos contra a nossa própria natureza, porque há um combate constante. Deus está querendo nos erguer, Deus está querendo iluminar o nosso entendimento, abrir os horizontes, mas em contrapartida existe Satanás querendo nos impedir do crescimento espiritual, Satanás querendo bloquear a nossa fé, a nossa atitude de engrandecer o nome de Deus, mas lutemos e peçamos ao Espírito Santo que nos dê graça, nos dê força e, acima de tudo, que tiremos, ele fala aqui no versículo 31, toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Lutemos para que o pecado, que a gente tiremos a ira, viu, do nosso coração. Na realidade, o que o apóstolo disse que nós não podemos evitar a ira, mas não podemos conservá-la também. Se a ira vier ao nosso coração, a gente clama ao Senhor e pede misericórdia e luta, expulsa ela da nossa vida para que a gente possa viver uma vida de paz, não viver controlado pelo impulso das trevas, pelo impulso satânico. Ele diz toda gritaria, não é gritar
um grito quando você quer alcançar uma pessoa que está longe, mas a pessoa que tudo é falando, gritando, escandalizando, chocarrice, isso tem que ser tirado do nosso meio. A gente precisa lutar contra isso, porque quem tem o fruto do Espírito não anda escandalizando com gritaria pela rua, com blasfêmia, tudo isso tem que ser arrancado dentro de nós. Então, lutemos e nos esforcemos para que o nome do Senhor seja glorificado. E ele ainda diz assim, antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, assim como também Deus vos perdoa em Cristo. Recebemos o perdão de Cristo para também perdoarmos aquele que nos ofende e lutemos, porque na realidade isso aí é uma atitude nossa. Você deve entender que precisa perdoar. Então você precisa se esforçar, porque se você não perdoar, você está bloqueando a resposta para a sua oração. Jesus disse na oração do Pai Nosso, ele explicou lá no versículo, a partir do versículo, no versículo 2 ele diz, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos a nossos devedores. Você está perdoando aqueles que te ofenderam? Se você não perdoa, você está com um sentimento de ódio, de revolta no seu coração, você está atrapalhando a bênção que você precisa alcançar, que Deus quer conceder a todos aqueles que trabalham com gratidão e que deixam o Espírito Santo conduzir. Pensemos nisso, pratiquemos a vontade de Deus, lutemos contra a nossa própria natureza, tiremos de nós o ódio, o sentimento culposo, o complexo de inferioridade e o medo e vamos em busca da nossa vitória. Que o Espírito Santo possa aplicar nos nossos corações esse desejo pela glória do nome de Jesus. Receba essa palavra e seja mais do que abençoado pela glória de Deus.